Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Hoje é 11 de junho de 2021, sexta-feira. Eu sou Jeremias Gomes. Vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje vamos falar sobre o dia 12 de junho. Não é só dia dos namorados, não. É o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Desculpe. Vamos falar também sobre o Parlamento Paulista e o Governo do Estado, que uniram forças para um reforço financeiro à área da saúde. E olha, outro assunto importante vamos abordar é a criação dos passaportes digitais de vacinação para retomar o turismo e aquecer a economia mundial. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Vamos ver se o Sérgio já está com a gente aqui. Bom dia, Sérgio. Você tem acompanhado aí os eventos online, os eventos presenciais. Conta para a gente o que tem de novidade. Bom dia. Tudo bem, Jeremias? Bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores, bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rede Alesp, né? Só para não perder aqui o fio da meada, o tempo hoje está fechado, né? Friozinho, está mais frio tudo. E eu estou vendo que você está um pouquinho aí com a garganta, né? Está a garganta um pouquinho afetada. Pode ser por essa mudança já de tempo, viu, ô Jeremias? Precisamos nos cuidar, é verdade. Avisamos ontem que o tempo ia esfriar, não é? Você falou, né? Pegue seus casacos, tudo, porque vai mudar o tempo, vai esfriar. Né? Você está sabendo bem do tempo aqui em São Paulo, né? Por isso que a tua garganta está um pouquinho já, né, afetada por causa dessa mudança. São Paulo muda muito tempo, né? Mas já eu vi que você já deu uma melhorada, já está melhor e vai continuar aí à frente do jornal, com certeza, com a garganta ótima. Vamos esquentar. Vamos lá. Deixa eu falar aqui, então, você citou aqui, né? Essa destinação das emendas, né? Você citou aí na abertura do jornal, os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo destinaram aí mais de 155 milhões em emendas para a área da saúde, né, Jeremias? Para 427 prefeituras paulistas. É muito importante a gente estar, né, frisando isso. Esses repasses já foram autorizados, já estão, inclusive, viu, Jeremias? Só para dizer aqui, para confirmar, já estão nas contas das prefeituras, né? Das 427 prefeituras paulistas, tá? Já tá lá na conta, né? Dessas cidades, desses municípios. Isso é muito importante, né? Esses repasses, eles foram autorizados ontem, né? Olha a rapidez, né? Já está na conta. É legal. É importante falar, viu, Sérgio, que essas emendas são emendas dos parlamentares aqui destinadas para a saúde, né? São chamadas emendas impositivas, né? Então, o governo paga todo ano. Agora, com a pandemia, o que foi acontecer? Foi feita uma articulação para que esses recursos, quase 156 milhões que você colocou, fossem liberados mais rapidamente. E outros recursos já estão também encaminhando para serem liberados. Então, assim, o deputado pode encaminhar para a compra de uma ambulância, para a reforma de uma unidade. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho na matéria, vai estar bem explicado. Não, para várias situações aí, né? Várias coisas vão continuar sendo destinadas emendas aí, né? Para várias áreas, para várias situações. Isso é muito importante, né? Vão incluir aí, inclusive, olha, emendas para recursos para santas casas, viu, Jeremias? Hospitais, instituições, não é isso? Obras de infraestrutura na cidade, entre outros, né? Então, essas emendas são importantíssimas, né? O presidente Cauê Macris, ele lembrou, né? Ele disse aqui que esses recursos são necessários, né, Jeremias, para o controle aí da pandemia no nosso estado aqui, né, que a gente tem visto aí. Exatamente. Né, tá só uma correçãozinha. Você disse presidente Cauê, você está se referindo ao secretário. Secretário da Casa Civil. Exatamente. Não, mas quem disse isso agora foi o deputado presidente, o nosso Carlão Pignatari,
né, deputado presidente da Assembleia Legislativa, Sim. que é o costume, né? É o costume. O Cauê Macris foi presidente da Assembleia Legislativa, E né? esteve no evento, agora como secretário. Exatamente, esteve no evento, agora ele é secretário da Casa Civil. Mas as palavras foram do nosso presidente da Casa, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, né? Ele frisou aí, né, a importância desses 155 milhões para os municípios, né? Que foram essas emendas que os parlamentares, independentemente aí, viu, Jeremias, de partido político, né, independente disso, foi colocado no orçamento do ano passado, né, e que agora o governo de São Paulo liberou esse pagamento. É importante frisar também, Sérgio, eu acompanhei o evento, que são emendas que poderiam ser, emendas, quando a gente fala de emendas, são os recursos que os deputados encaminham, né, para as suas regiões. Que poderiam ser liberados até dezembro deste ano, né? Sim. Então, eles já estão sendo liberados agora. Eles poderiam ser liberados paulatinamente durante o exercício de 2021, mas já foram adiantados por conta dessa pandemia. O secretário da Saúde esteve também lembrando da importância... Jean Gorenchai, exatamente, né? Falando da importância desse recurso chegar lá na ponta muito rápido, e o presidente Carlão Pignatari e o deputado Cauê Macris, agora chefe da Casa Civil, ressaltando da importância do deputado, porque o deputado ele está vendo a demanda local, ele está ali na região. Então, se algum prefeito fala, olha, eu preciso agora, imediatamente, é a reforma desse prédio. Então, o deputado consegue encaminhar uma emenda específica, né? Claro que você tem os recursos orçamentários também, mas foi muito destacado essa questão. É importante exatamente esses recursos, porque, Jeremias, a gente está aí, né, numa situação complicada, sem UTIs, né, nos hospitais, né? Então, o secretário Jean Gorenchai, né, ele disse que nós estamos aí falando de pós-Covid, né, situações depois da pandemia. Mas ele disse que ainda temos aí um período, né, foi o que eu falei há pouco, nós vamos conviver aí com essa pandemia. A gente não sabe, a gente tem uma certeza que a pandemia ela vai acabar, uma hora ela vai acabar, né? Mas não se sabe quando, né? Então, a gente está tendo que conviver com essa pandemia, né, Jeremias? Exatamente. Então, ele disse isso falou até de trans-Covid, que dessa maneira esses investimentos vão ajudar, olha aí, as prefeituras a criar políticas de saúde, né, desenvolver projetos locais que consigam aí, viu, Jeremias, dar assistência à saúde e garantir a vida de cada cidadão, né, nos municípios. Isso daí. Muito importante, Sérgio, essa destinação dessas emendas. E vem mais aí emendas para serem destinadas aí aos municípios. Né? Maravilhoso. Oi, fala. Sérgio, eu queria só falar um pouquinho. Eu tenho visto você na programação dos programas Conexão Legislativa, Ideias e Debates e a Lesp Conecta, né? Então, se você puxar pela memória, o que você tem gravado ou vai gravar aí nos próximos dias, que é para o nosso telespectador ir lá, porque agora você coloca no YouTube Rede Alesp, coloca o tema, ou pode colocar Sérgio Everton, Jeremias, você vai nos temas. O que você tem gravado aí ou vai gravar para a gente nessa semana? Nessa semana eu estou fazendo muito... a gente está focado nesse negócio da pandemia, continua, não tem jeito, né? Mas tem muitos outros assuntos aí, por exemplo, muitas vezes eu tenho aí entrevistas com secretários, né, de municípios. Essa semana eu devo fazer agora mais uns 2 secretários, né, da região de Atibaia, né? Todo mundo conhece, sabe que é uma região aí maravilhosa, né, turística, enfim. E tenho feito também os Alesp Conecta, né, que voltado aí à parte de medicina, né, Jeremias? Médicos, né? Porque a gente está nessa situação de estar vivendo confinado ainda até hoje, há quase um ano e meio praticamente, né? Então você acaba tendo aí muitas situações de doenças mesmo. Sim. Né? Mesmo, né? Então, tem médicos aqui que entram comigo aqui nos programas para falar, né, o que as pessoas têm que fazer para poder amenizar essa situação de estar preso, confinado, né? Traz muita doença aí, né? A situação, até o home office, é muito importante a gente falar isso. Eu que estou trabalhando de home office aqui, né, para ter uma postura legal, né, para poder trabalhar, porque isso afeta muito as pernas, né, as articulações, tudo isso, né? Você está confinado em casa, você não está se movimentando. Ontem mesmo eu gravei um programa sobre isso. Né? Você não se movimenta, isso prejudica muito o teu corpo, né? Porque você precisa de movimento. Você às vezes passa uma hora e meia numa posição e é muito prejudicial à saúde. Né? Muito bem lembrado.
Sérgio, muito bom, porque nesse tempo de pandemia, o que acontece? Eu acho que é um trabalho de utilidade pública, porque as pessoas não estão muitas vezes indo ao médico justamente por causa dessas restrições todas. Então, quando você faz esses programas falando dos temas mais variados, eu acho que é um tema de utilidade pública que ajuda muito todos nós, muito mesmo. Tá, sem dúvida nenhuma, né? A gente está aí para isso, né? A gente está aí, a Assembleia também, né? Não é só política, é saúde também, né? Então, né, a gente está aí, os próprios parlamentares, nós mesmos, né, trabalhando aqui em home office virtual, em ambiente virtual, você tem visto aí, a gente não está tendo, os deputados não estão trabalhando também presencialmente. Tudo isso afeta, né? Vê como é que essa pandemia afetou toda a maneira de viver, né, das pessoas em todos os sentidos, e nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Pois né? é. Claro, daqui a um tempo nós vamos voltar presencialmente com a Assembleia Legislativa, com o plenário, né? Os deputados pedem muito isso, porque o contato, né, ajuda muito estando presencial, muito mais do que virtualmente. Mas isso vai acontecer, a gente tem certeza, a única certeza que a gente Sérgio, tem disso queria agradecer é que essa pandemia vai acabar. A sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente já está com os outros entrevistados daqui a pouquinho. Já? Tá muito bom. obrigado. E o Sérgio Qualquer coisa eu estou aqui, é só me chamar. Tá bom. Muito obrigado. Bom jornal. Olha só, o estado de São Paulo começa nesta sexta-feira a vacinar contra a Covid-19 os profissionais da educação com idade entre 18 e 44 anos. Nesta etapa serão professores de todos os ciclos da educação básica e também temporários da educação estadual, municipal, privada ou federal. Também estão incluídos nesta fase auxiliares de serviços gerais, de limpeza, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores e vice-diretores e também secretários e coordenadores. Para receber as doses é necessário mostrar o QR Code recebido como comprovante de cadastro no site Vacina Já Educação, com o número do CPF, nome completo e e-mail. Também será exigida a apresentação de documento de identificação, comprovante de vínculo empregatício na cidade de São Paulo e de residência na capital paulista. Tudo isso é importante porque o professor, todos esses profissionais precisam fazer o cadastro lá direitinho para aí depois apresentar, para evitar que pessoas que não estejam neste momento apropriadas para vacinar sejam vacinadas. Você já deve ter reparado que o carro do gás passando na sua rua está anunciando preços mais salgados nos últimos meses. Não é raro encontrar botijões de 13 quilos vendidos a mais de R$ 100 em várias regiões do estado de São Paulo. Em maio, o preço do botijão de gás de cozinha subiu 1,24% em média no Brasil, segundo o IBGE. E o gás encanado teve aumento de 4,58% no mesmo período. Perdão. Estes aumentos refletem diretamente no orçamento familiar e também nos valores da alimentação fora de casa. Agora vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre o dia 12 de junho. É o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No mês de junho, a Fundação Abrinq traz a campanha Não ao Trabalho Infantil, com informações sobre o tema, além de reforçar o papel da sociedade na luta pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O trabalho infantil atinge mais de 1.700.000 meninos e meninas entre 5 e 17 anos no Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Vitor Graça. Ele é gerente executivo da Fundação que atua pelos direitos da criança e do adolescente. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos e todas. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E cai aí, 12 de junho, né? Também Dia dos Namorados. É bom para a gente poder lembrar. Ainda é grande o número de... Eu tenho os números aqui, Vitor, 38 milhões de crianças e adolescentes no país. 4,6% estão expostos a esse tipo de violação. É muita gente, né? É bastante, né, Jeremias? A Fundação Abrinq nasceu em 1990 e está no DNA da Fundação combater o trabalho infantil. Então, como você falou, 1.700.000 é muita gente, mas eram 9 milhões naquela época, né? Então, em 30 anos... a gente conseguiu evoluir, né, de 9 milhões para 1.700.000. Então, a gente faz várias campanhas, a gente faz projetos e programas, ajuda a aprovar uma legislação que seja favorável às crianças e adolescentes. E aí, em 2002, foi instituído aí, pela OIT, né, pela Organização Internacional do Trabalho, esse Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
por coincidência, no dia, junto com o Dia dos Namorados, mas então a gente trabalha no mês, né? A gente trabalha todo ano, na verdade, mas dá uma força, faz uma campanha mais específica durante o mês de junho, né? Como você disse, é uma campanha não ao trabalho infantil. Acho que tem inclusive um site, não ao trabalho infantil.org.br, onde as pessoas podem entrar e ver o que é o trabalho infantil, nem todo mundo sabe, como prevenir, como combater, como estar na campanha com a gente, algumas histórias, né? Muito importante a gente tangibilizar, porque a gente falar numa forma geral e você ter ali histórias concretas é muito importante. Então a gente nasce, tem esse DNA de combate e estamos trabalhando para jogar esse 1,7 milhões para zero. Ô, Vitor, quando eu falo em trabalho infantil, eu lembro sempre assim de uma plantinha. Você põe a semente, a criança é uma sementinha, aí ela começa a crescer. Se a plantinha, se ela não tiver água, sol direitinho, ela não se fortalece. Então ela já vai crescer meio, digamos, meio doentinha. Você não pode ir lá cortar ou pegar um fruto antes dela dar o fruto, né? Então a criança, a adolescência, ela tem que ter essa base. Eu digo isso por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, cabeça vazia, oficina já tem que trabalhar logo cedo, né? Antigamente a criançada ia para a roça com 10 anos, 9 anos, né? Por que é importante? O que isso mudou na criação, na fase correta de estudar? E explica melhor o que é um trabalho infantil, o que ele pode refletir, ainda mais agora que a gente vai viver 80, 90 anos, ao longo de toda a história. Qual é a diferença entre uma criança que está bem estruturada e aquela criança que trabalha com trabalho antes do período correto? Certo. Então, no Brasil, a gente tem na Constituição que é proibido menores de 16 anos trabalhar, exceto como aprendiz a partir dos 14 anos. E isso é por conta de estudos. Não, ninguém acreditou, não, vamos colocar 16 e 14. É como você falou, o trabalho infantil antes da hora traz consequências físicas, né? Então, pode trazer amputação, fratura, ferimentos de todos os tipos, problemas pulmonares, né? Então, nos últimos 10 anos, foram 20 mil acidentes por conta do trabalho infantil, né? 46 mortes. Essas crianças, elas acabam não tendo uma capacidade de aprendizagem, né? Não conseguem fazer um acompanhamento escolar adequado. Pode, inclusive, ficar vulneráveis, né, para diversas violações ali, abuso físico, sexual. Então, é muito importante que ela tenha uma infância, uma adolescência saudável, que ela consiga acompanhar a escola, e aí vai quebrar o que a gente chama desse ciclo, né? Então, a criança não tem renda, e aí ela vai para o trabalho infantil e ela não estuda. Lá na frente ela não consegue ter renda, aí ela coloca os filhos e fica nesse ciclo. E a gente precisa mudar esse ciclo com educação, com atividades no contraturno, né? Então, quando você fala, é melhor trabalhar do que roubar, não tem só essas duas opções. A criança precisa ir para a escola, precisa ter outras atividades culturais, esportivas, né? Para a gente quebrar esse ciclo. Adultos que foram crianças, adolescentes que tiveram a escolaridade correta, tem um estudo da FGV, a cada ano a mais de estudo, é 15% a mais de renda para esse adulto, né? Então, aí você consegue quebrar esse ciclo, né? Então, a gente tem esse problema, como você disse, é uma planta, deixa de ter um problema físico, deixa de ter um problema psicológico, a gente resolve, inclusive, problema social e econômico, erradicando o trabalho infantil. Eu só vou corrigir, muito obrigado, rapidamente aqui. Olha só, eu falei 38 milhões, na verdade 4,6% estão sujeitos ao trabalho infantil, dos 38 milhões de crianças e adolescentes, né? Eu fico impressionado, sabe, Vitor, com esses números, porque 38 milhões de crianças e adolescentes é a pujança de um país, é a nossa riqueza, que a gente tem que aproveitar. E olha, por pouco tempo, porque diz que até 2050 os idosos vão se igualar a essa faixa etária, que é a potência de um país, e aí vão caminhar juntos, aí nós vamos ter mais idosos do que crianças e jovens. Então, aproveitar essa juventude, que é uma riqueza que muito país não tem, chama jovens para trabalhar, a gente tem, temos que cuidar bem das nossas crianças e dos nossos jovens. E quais são as ações com a Brinq? A Brinq trabalha em parceria com o Estado, com outras instituições, porque a gente vê o que está muito visível é a criança, 2, 3 aqui vindo para a Lesp, a gente vê todo dia, trabalhando nos semáforos, né, vendendo bala, vê um adulto mais distante. Essas situações como essa, porque as pessoas pensam assim, mas se não está vendendo bala, não tem dinheiro, vai para casa, na favela, então é complicado, né? O que vocês têm feito para aliviar essa situação? É um conjunto de ações, né? Então, a gente, enquanto organização,
a gente faz a campanha, né? Então, não ao trabalho infantil, conscientizando a sociedade dos problemas do trabalho infantil. Até você falou da pessoa idosa, às vezes a pessoa tem uma dor nas costas, eu trabalhei e não morri. Mas tem uma dor nas costas, tem muitos problemas pulmonares que ela vai sentir lá na frente. Então a gente faz essa campanha explicando que é um prejuízo. A gente trabalha, né, faz uma incidência política para que tenha uma legislação que proteja as crianças e faz um trabalho específico num programa contra o trabalho infantil, caso a caso, porque é muita gente, 1.700.000, mas às vezes fica muito escondido num trabalho que é o terceirizado ou quarteirizado, ou muito numa propriedade pequena do interior. Então a gente precisa fazer esse trabalho, é um trabalho conjunto. Então a família não pode colocar, tem que entender que não pode colocar a criança no trabalho infantil, então não ao trabalho infantil. A sociedade, né, também tem que entender que isso é importante, inclusive a gente pede que as pessoas denunciem o trabalho infantil no Disque 100, no Ministério Público, nos conselhos tutelares, e aí a sociedade tem que ter políticas públicas, os governos, os prefeitos, governadores, as políticas federais de combate ao trabalho infantil para que, como você falou, que ela tem um espaço protegido, então ela já está numa situação de uma moradia ruim, ela precisa ir para uma boa escola, que tenha o turno completo ou atividades no contraturno, para que ela se desenvolva corretamente e que lá na frente consiga quebrar esse ciclo. Também tem aquela história assim, trabalhar afasta do crime, mas tudo tem o seu momento também, não é, Vitor? Não, trabalhar fora da idade correta é prejudicial. E não é só para a criança, é para toda a sociedade, né? Então, a gente estava falando de um impacto econômico, e hoje a gente fala de 14 milhões de desempregados, né? Com certeza, a gente tem um problema de formação também. Então, quanto melhor a formação, países que investiram, né? A gente ouve sempre falar da Coreia, né? Em educação, né? Se desenvolvem, né? Isso já está mais do que provado, né? Então, a gente ainda tem um problema, né, nas faixas de 5 a 13 anos no trabalho mais no rural e um problema mais sério aí, depois de 14 a 17 no trabalho urbano, como você falou, às vezes uma venda num comércio ilegal, em pequenos comércios, né? E isso a gente tem, inclusive a sociedade, assim, não incentivar, não comprar, ou se vê que está sendo explorada essa criança num pequeno comércio, né? Não comprar esse serviço desse pessoal para a gente acabar com isso. É extremamente relevante o que você falou, para o olho da população em qualquer momento, né? Porque um pode ajudar o outro. O Disque 100 é anônimo, você pode discar e, claro, que você não vai denunciar uma coisa que você não tem certeza, né? Você tem que ter, olha, observa, aí você pode dar as características, é muito importante. E outra coisa importante que você falou em relação à Coreia, acho que Coreia do Sul que a gente está falando, é extremamente relevante, porque se você pegar um comparativo da década de 60, Coreia do Sul e Brasil, você vai ver como que a curva econômica, a ascensão social da Coreia foi alta e a do Brasil a gente, né, foi meio que um voo mais rasteiro, infelizmente, né? Essa questão da educação, ela é muito, a gente já viu vários projetos com grandes centros educacionais de diversos partidos. Como é que você vê essa questão? Porque a gente tem um debate aí, criança não precisa passar o dia inteiro na escola, a gente vê países que criança passa o dia inteiro, mas agora com pandemia, né? Como é que vocês têm visto isso para aumentar ao máximo possível a possibilidade das crianças estarem mais tempo nas escolas? Jeremias, veja bem, o Brasil tinha o desafio de colocar as crianças na escola. Então, a gente tem um desafio aqui na primeira infância de colocar na educação infantil. E, de novo, é um investimento, né, creche, educação infantil, pré-escola, que também vai dar um retorno lá na frente. Então, você investe em educação infantil, 30% só das crianças, né, têm acesso à educação infantil no Brasil, sendo que 50% das famílias são lideradas por mulheres que precisam trabalhar. Então, já temos um gap e precisamos resolver. E temos também lá no ensino médio um problema que os jovens ali precisam ter um interesse. A gente está trabalhando com um projeto aqui, inclusive no 9º ano, eles precisam ter um projeto de vida, né? Então a gente precisa investir muito na educação. Essa é a porta de saída para o desenvolvimento do país. Isso vai gerar um impacto
logo inicial, na proteção dessas crianças, vai gerar empregos, inclusive, porque precisa de gente para trabalhar na educação infantil, precisa de bons professores para trabalhar no ensino básico de uma forma geral, e essa transformação ocorre. Como você disse, Coreia do Sul é um exemplo, temos outros exemplos, e a gente vai conseguir. Temos um desafio aqui no pós-pandemia, né, de saber como que essas crianças vão voltar. Eu vi você falando também aí da vacinação do pessoal da educação, isso é importantíssimo, né? Todos precisam estar protegidos para uma volta segura, né? Não é voltar de qualquer forma, todo mundo vacinado, com proteção, mas é muito importante essa volta às aulas com segurança, e aí a gente vai entender o impacto dessa pandemia na proteção e na aprendizagem dessas crianças. É muito importante o investimento, um pacto pela educação no Brasil. Muito importante. Vitor Graça, eu quero agradecer bastante a sua participação, gerente executivo da Brinq, né, a fundação que atua pelos direitos da criança e do adolescente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E, de novo, nãoaotrabalhoinfantil.org.br. Entrem, conheçam e nos ajudem a combater esse mal. nãoaotrabalhoinfantil.org.br. Entra lá e procura ajudar. Se você é professor, faz um trabalho aí com as crianças. É bom a gente, quanto mais esclarecer, estamos aí no mês de combate ao trabalho infantil. E a Assembleia Legislativa sempre de olho nesses assuntos. Olha, em tempos de pandemia, o Parlamento Estadual e o Governo do Estado de São Paulo se uniram para um reforço financeiro na área da saúde. Serão quase 160 milhões de reais para o enfrentamento e o pós-pandemia. Vamos acompanhar? Deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo destinam 155 milhões e 600 mil reais por meio de emendas para a área da saúde. 427 prefeituras paulistas serão beneficiadas. Na abertura do evento, realizado no Salão dos Espelhos da Alesp, o presidente da Casa, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, ressaltou a abrangência da medida. O governo de São Paulo, doutor Jean, vem cumprido o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, cumprido a risco o orçamento de São Paulo. Esses 150 milhões de reais para esses municípios foram emendas que nós parlamentares, todos os parlamentares, independente do partido político, independente da sigla partidária, se é situação, se é oposição, colocou o orçamento do ano passado e que agora o governo de São Paulo está liberando o pagamento amanhã. Os recursos já constam do orçamento da Secretaria de Estado da Saúde e serão utilizados para assistência, aquisição de ambulâncias, de equipamentos médico-hospitalares e também para construção, reforma e ampliação de unidades de saúde. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, explicou que os recursos liberados se referem a parte das chamadas emendas impositivas. Passando já aos municípios para que eles possam, naquelas necessidades apontadas pelos deputados, atenderem a demanda do povo paulista. Por exemplo, o município X, o deputado pode mandar dinheiro para um equipamento, no município Y para comprar uma ambulância, no município Z para custeio. Este é o primeiro pacote de emendas parlamentares a ser liberado para pagamento às prefeituras. Outras emendas impositivas e voluntárias estão em processamento. Quando nós fizemos a construção junto com a Assembleia Legislativa, e aí já agradecendo e cumprimentando o Legislativo, Carlão, vocês que aprovaram uma PEC recente, possibilitando o Estado, num futuro breve, fazer a transferência de recursos fundo a fundo às prefeituras municipais, né? Proposta essa que está sendo debatida junto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, vai possibilitar com que todas as emendas impositivas, a partir do ano que vem, tenham o mesmo rito que nós estamos lidando com o orçamento impositivo neste ano de 2020. Para o secretário de Estado da Saúde, Giancarlo Gorenstein, a liberação de recursos neste momento, que ele classificou como trans-Covid, é essencial. São 894 emendas, totalizando 155 milhões de reais que vão beneficiar esses 427 municípios do Estado de São Paulo. São municípios que precisam, sim, de recursos. Nós não estamos mais falando do pós-Covid, situações em que, depois da pandemia, mas nós ainda temos um período que vamos conviver com a pandemia. Então, eu chamaria isso de trans-Covid.
Por iniciativa do Parlamento Paulista, desde 2018, a Constituição Estadual prevê que 50% das emendas parlamentares são obrigatoriamente destinadas a ações e serviços públicos de saúde. O líder do governo na Lesp, deputado Vinícius Camarinha, do PSB, destacou a representatividade dos parlamentares. A Assembleia é a casa do povo, a Assembleia é a casa da democracia, casa da representação. Cada deputado aqui representa um quinhão da população, ou por região, ou por segmento, e cada parlamentar, na elaboração do orçamento, apresenta as emendas conforme as necessidades da população. E o governo de São Paulo, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, está pagando essas emendas, dando ordem de pagamento imediata a essas emendas que são destinadas para a saúde aos municípios do estado de São Paulo. 155 milhões, mais de 400 municípios, mais de 85 deputados apresentaram emendas para a saúde. Tenho orgulho da Assembleia, esse é o papel da nossa casa, fazer a votação do orçamento, elaborar bons projetos de lei, e é isso que nós estamos fazendo. Os deputados puderam acompanhar o encontro por meio da transmissão ao vivo da Rede Alesp. Para a deputada Damares Moura, do PSDB, o evento marca a importância do legislativo neste momento de pandemia. É um esforço de nós encaminharmos mais recurso para uma área que, nesse momento, é a mais sensível e diz respeito diretamente à existência humana. E a partir da existência é que nós vamos proceder retomada econômica, é que nós vamos proceder a quaisquer outras dimensões, não é, da vida em sociedade, é a partir da existência humana. Portanto, recurso para a saúde. E agora uma resposta nossa do parlamento a essa demanda é muito significativo para este momento, para o Estado de São Paulo e para a Assembleia Legislativa. Destacou aí recurso já na conta das prefeituras aí para o combate à pandemia, que vai ser aplicado nas mais variadas formas, sempre na área da saúde, recursos liberados pelos deputados. Olha, o Brasil atinge mais uma triste marca, 482.135 vidas perdidas para a Covid desde o início da pandemia. Em 24 horas registradas até às 8 horas da noite de ontem, foram 2.344 óbitos. Mais de 17 milhões e 200 mil brasileiros já foram contaminados pelo coronavírus desde o ano passado. A média móvel de óbitos está em 1.700 por dia. Esses dados são das secretarias estaduais de saúde. São 23 dias seguidos de estabilidade na comparação com 2 semanas atrás, segundo especialistas. Isso significa que o ritmo atual das mortes por Covid tem se assemelhado a um platô, mas não aponta queda no número de mortes. Amapá, Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia apresentam tendência de alta nas mortes por Covid. São Paulo se mantém em estabilidade. Mais de 76 milhões de brasileiros já receberam a vacina. Quase 53 milhões deles com a primeira dose e 23 milhões e meio já imunizados com a segunda dose. E agora a gente vai falar sobre a Serra da Mantiqueira, influencia o abastecimento de água na capital de São Paulo. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com José Mana. Ele é coordenador do projeto Águas da Mantiqueira. Bom dia, José Mana, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Eu não sei se todo mundo... Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Me fala uma coisa, onde é que a Águas da Mantiqueira, vamos nos localizar, porque a gente está falando aqui da importância da água, inclusive para a capital, né? Mas a gente está falando de que região? Nós estamos falando de 3 municípios muito importantes para o abastecimento de São Paulo e de outros municípios no estado de Minas. São Santo Antônio do Pinhal, próximo a Campos do Jordão, Sapucaí-Mirim e Gonçalves, no estado de Minas. Estes 3 municípios são objeto de estudos de biodiversidade e planejamento territorial, com vistas a uma informação técnica importantíssima: a garantia da manutenção de água para as comunidades humanas que vivem aqui na Serra da Mantiqueira, para a agricultura, para a pecuária e para a biodiversidade. Isso sendo feito, nós garantimos que esta água possa, então, descer a serra, literalmente, e abastecer as regiões metropolitanas. Olha, que interessante. Sapucaí-Mirim, em especial, nós temos o rio Jaguari, que vai formar o sistema Cantareira, e depois o Piracicaba. Então,
Nesses municípios de menos de 10 mil habitantes cada um, nós temos um grande tesouro, que é a Serra da Mantiqueira, abastecendo as regiões metropolitanas de São Paulo, a região metropolitana de São José dos Campos e a região metropolitana de Sorocaba, por exemplo. Muito interessante. Você sabe, José Mana, que eu acho que assim, existe muita ignorância quando se trata disso, porque, vamos supor, quem está na capital paulista, quando a gente passou um processo já há alguns anos em relação à água, aí que a gente começou a conhecer a água vem daqui, a água vem dali, né? A população, a maior parte, nem sabia, né? Até nós, jornalistas, começamos a tomar conhecimento. E aí saber que de Campos do Jordão a água chega aqui, né? Então não é só a água que está aqui nas cidades vizinhas, né? Por isso que o meio ambiente é tão interligado. Explica para mim, o que é esse projeto Águas da Mantiqueira? Quando ele começou e o objetivo? Tá, em 2017, duas fundações que têm uma missão institucional em conservar a biodiversidade e pensar a sustentabilidade, que são a Fundação Toyota do Brasil e a Fundepag, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, estabeleceram uma parceria e 30 pesquisadores desde então estudam o território desses municípios para trabalhar o planejamento territorial com todo cuidado, integrando as áreas naturais, os espaços rurais e as áreas urbanizadas. Na verdade, nós estamos trabalhando num modelo de aplicabilidade da gestão de municípios que pode ser útil aqui para a Serra da Mantiqueira, como uma área estratégica no abastecimento, mas também para outros municípios brasileiros. Por quê? Todas as vezes que a gente pensa no território de uma cidade, nós estamos sempre, e muito corretamente, preocupados com nós, seres humanos. Mas os municípios não são só as pessoas. São plantas e animais domésticos, são plantas e animais silvestres, e esse é um ponto de importância. Plantas e animais silvestres, na verdade, nos provêm serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. São os insetos que polinizam, são a presença das plantas que permite, entre outras coisas, a manutenção do clima, a frequência das chuvas e, acima de tudo, a vegetação natural. As formações florestais e campestres aqui da Serra da Mantiqueira, por exemplo, são a perfeita embalagem para a água. E, nesse sentido, tanto a Fundação Toyota quanto a Fundepag trabalham de forma integrada, buscando a proteção de toda essa riqueza na caixa d'água do Brasil, que é o Estado de Minas. O governo brasileiro, o governo dos estados de Minas e de São Paulo tem muito feito na busca de garantir a segurança hídrica, mas o centro da segurança é proteger os mananciais, e a proteção precisa se dar por meio do conhecimento técnico-científico, da integração das comunidades. Então, esse é um projeto técnico-científico de longa duração, envolvendo as comunidades, envolvendo instituições de pesquisa, universidades, num trabalho integrado de importância estratégica para a região que é a mola propulsora da economia do nosso país. Eu queria que você comentasse dois projetos que nós aprovamos recentemente aqui na Assembleia Legislativa. Não sei se você tem conhecimento. Um é o do ICMS ambiental, que acho que é importante, e o outro, eu conversei ontem aqui no Jornal da Rede Alesp com o secretário do Meio Ambiente, que é sobre regionalização, unidades regionais que vão tratar a água e esgoto de uma forma mais abrangente e mais regional. Queria que você comentasse um pouco esses dois projetos e a importância deles na preservação e se vai atingir também a Serra da Mantiqueira. Sim, olha, toda a nossa economia em qualquer lugar do mundo depende das áreas naturais. Tudo que nós temos é paisagem convertida, são as áreas naturais do planeta que nos provêm tudo, alimento, medicamento, minerais, materiais, para fazer a nossa vida acontecer, a nossa alimentação, a nossa saúde. E isto é um fato que os economistas e os biólogos e os estudiosos das áreas naturais juntaram de esforços e criaram uma vertente chamada economia ecológica, que avalia a fonte realmente de todos os sistemas econômicos. Então, quando o governo vai à frente e reconhece, através de incentivos, como o ICMS ecológico, como pagamento de serviços ambientais, ou então a iniciativa privada em créditos de carbono e outras formas de compensação, nós garantimos, através deste gesto político, a base da nossa própria sobrevivência como espécie, mas também, e de uma forma muito direta, a economia.
Agora, quanto ao aspecto da regionalização do abastecimento, isto é muito correto e precisa ser feito. O grande problema do abastecimento, que nós já sofremos e estamos na iminência de ter novos problemas, se dá exatamente por botar todos os ovos no mesmo cesto. Nós precisamos cuidar do saneamento básico, nós precisamos cuidar do abastecimento, descentralizando todos os sistemas. É importante lembrar, nós temos centenas de milhares de rios atravessando todo esse país. Rios são o ponto onde a água chega na superfície e ela deve ser captada de maneira descentralizada. Então, a ciência já sabe disso. Não compensa você concentrar toda a coleta num ponto, todo o tratamento num ponto. Se São Paulo não tivesse se impermeabilizado como se impermeabilizou, ela tem, além do Rio Pinheiros e o Rio Tietê, por exemplo, literalmente centenas de quilômetros de rios espalhados por todos os lados. Esse país é uma dádiva para a vida e para as possibilidades de sustentabilidade. O que nós precisamos é isto, olhar a natureza como uma resposta, olhar a natureza como uma solução. E a natureza brasileira é rios por todos os territórios de todos os municípios. Então, captar água, tratar a água, tem que ser de maneira descentralizada, né? Todos os bairros teriam água suficiente e pura se agíssemos dessa maneira. No passado, concentramos, agora, talvez num encontro de entendimentos, né, políticos com a ciência, nós precisamos partir nessa direção da descentralização. E é isso que o Projeto Águas da Mantiqueira faz, trabalhando em pequenos municípios de maneira descentralizada numa área estratégica para o abastecimento de água. O José Mana, coordenador do Projeto de Águas da Mantiqueira, está aqui com a gente explicando. E olha, até peguei aqui no site, olha, a Serra da Mantiqueira é uma das maiores províncias de água mineral do mundo, possui aproximadamente 500 quilômetros de extensão e passa por um município de 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? E vocês estão desde 2017 aí aprofundando nestas pesquisas. O que as pesquisas mais revelaram aí em todos estes anos? Tem alguma coisa para destacar para a gente? Sim, sim. Para mim, o maior destaque é a vida silvestre nos dá a base para tudo que nós queremos na economia, na saúde, um potencial imenso para a educação. A vida silvestre, as áreas naturais do planeta, isto é sabido, são a nossa garantia de sobrevivência. E olha só, o nosso país começou na Mata Atlântica, nós destruímos, literalmente, convertemos em espaços rurais e urbanos mais de 90% desse bioma. E isto aconteceu com forte ênfase no Sudeste. Então, a região Sudeste criou grandes cidades, trouxe grande afluência de benefícios, mas agora nós chegamos a um ponto de saturação. E ainda assim, do lado de São Paulo, do Rio e de Belo Horizonte, nós temos uma cordilheira de 500 quilômetros de extensão com áreas silvestres extremamente ricas em água, em biodiversidade, é a 8ª área mais rica do planeta. Isso é um presente para nós brasileiros, apesar de todos os erros que cometemos no planejamento. A gente aporta no século XXI com uma área de vida selvagem, de diversidade de espécies. Todos os grupos da Mata Atlântica estão aqui bem representados, espécies raras, endêmicas, ameaçadas estão aqui. Então, a gente tem um tesouro do lado de São Paulo, do Rio e de Minas. E esse tesouro precisa ser protegido através do conhecimento e do envolvimento de todas as comunidades. Tesouros que nós temos aqui, espécies raras em todos os grupos, em mamíferos, em aves, anfíbios, em peixes. Quando a gente fala da riqueza da vida selvagem brasileira, a gente pensa no Pantanal, a gente pensa na Amazônia, mas a menos de 3 horas de São Paulo nós temos toda essa riqueza, que agora, mais do que nunca, precisa ser protegida. É um tesouro, o maior talvez dos museus, o maior dos patrimônios, a maior de todas as bibliotecas. Então, nós somos 2 estados literalmente abençoados, principalmente São Paulo e Minas, que precisam se unir nesse tesouro. O Rio de Janeiro também tem um tesouro, que é o Itatiaia, um trecho da Serra da Mantiqueira. Ela precisa ser olhada como a nossa tábua de salvação para um novo caminho de sustentabilidade e de possibilidades aí imensas. José Mana, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Ele que é coordenador do projeto Águas da Mantiqueira. Parabéns, uma riqueza viva e em transformação, que é a natureza, é a nossa biodiversidade. E você, com certeza, volta para falar mais sobre esse assunto em outras oportunidades. Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Tudo de bom aí.
Pois é, um assunto que a gente tem tratado bastante aqui no Parlamento Paulista, essa questão da preservação e da questão da água e do meio ambiente. Os parlamentares da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram o texto final da proposta que proíbe a queima, a soltura, comercialização, armazenamento e também o transporte de fogos de artifício. Fogos de artifício, de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro, ruidoso, tudo isso no estado de São Paulo. Olha, durante a reunião de outros itens importantes também receberam um sinal positivo dos parlamentares da comissão. Vamos ver. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou mais de 40 itens na pauta, que foi discutida em reunião virtual comandada pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB. Os outros projetos, também em pauta, tiveram pedidos de vistas para melhor análise dos parlamentares e serão discutidos nos próximos encontros. Um dos PLs aprovados na reunião é do deputado delegado Olim, do Progressistas, e que trata de um projeto de lei complementar, o 82 de 2019, que dispõe sobre a criação da SPPrev, órgão que gerencia a previdência dos militares no estado de São Paulo. Que altera a lei complementar número 10.010, 1 de junho de 2010, que dispõe sobre a criação de São Paulo Previdência, SPPrev, entidade gestora do regime próprio da Previdência dos militares do Estado de São Paulo. Pela ordem, presidente. Deputado Emídio. Eu queria pedir vistas desse processo. Esse projeto é para que se coloque 2 delegados de classe especial também para atender a Polícia Civil lá dentro, que a gente só sente aquele SPPrev quando se aposenta, como eles tratam a gente mal. Então, seria isso, viu, deputado? Nada mais do que isso, 2 classes especiais junto com os coronéis, já que eles têm direito, nós também temos. Então, ele não cria nada, ele apenas acrescenta. Nada, é só para colocar junto com a PM, que a PM já está lá sentada, né? Até para abrir a porta. E nós não temos ninguém. Presidente, então eu retiro o pedido de vista. Em votação, senhores deputados, de acordo com a lei como se encontra, aprovado. A proposta de emenda à Constituição 20 de 2019, do deputado Paulo Fiorilo, do PT, em conjunto com outros parlamentares, também foi aprovada na reunião e segue agora para plenário. Só para fazer uma deferência à deputada Marta Costa, a todos os deputados que votaram favorável ao item 2, um projeto de minha autoria e de outros parlamentares que possibilita a criação de frentes de trabalho nesse momento tão difícil de alto desemprego no Estado e no país. O projeto de lei 28 de 2020 também foi aprovado. Ele é de autoria do deputado Tenente Nascimento, do PSL, e institui o programa Escola Inclusiva, na qual cada sala de aula poderá receber um professor especializado em alunos diagnosticados com um transtorno de espectro autista. O parlamentar também agradeceu aos pares pela aprovação na comissão e aguarda agora a votação em plenário já para as próximas semanas. E agradecer a todos, ao relator, muito obrigado, espero que vamos adiante e venha a ser aprovado em plenário. Os parlamentares aqui da LESP também aprovaram a redação final da proposta que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício, de estampido e de qualquer artefato com um efeito sonoro ruidoso no estado de São Paulo. O PL 369 de 2019 é de autoria do deputado Bruno Ganem, do Podemos, e também de Maria Lúcia Amari, do PSDB. O projeto de lei segue agora para sanção ou veto do governador João Dória. E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse nesta quinta-feira, durante visita ao município de Mogi Guaçu, estar confiante sobre as próximas importações de insumos chineses para a produção da vacina Coronavac contra a Covid-19. O governador destacou ações da atual diplomacia do Brasil com o governo chinês e com estímulo às autorizações necessárias para que o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, chegue ao país. Estamos confiantes de que entramos numa fase de normalidade, afirmou Dória, com um total de aproximadamente 50 milhões de doses entregues até a próxima segunda-feira, dia 14, ao Ministério da Saúde. Segundo o governador estadual, a expectativa é que o montante alcance 100 milhões de doses produzidas e envasadas pelo Instituto Butantan até 30 de setembro. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. A gente volta já com muita informação para você. Já volto já.